Bom, o programa de hoje, com aquele momento delicioso por aqui, é hora do nosso Ver Mais Gourmet. Você certamente já deve ter ouvido falar que existe uma temperatura ideal para consumir o vinho. E assim que as temperaturas caíram aqui em Santa Catarina, logo pensamos, e o vinho, como fica? Melhor mudar o tipo de armazenamento? Pode deixar fora da adega ou geladeira? Existem tipos de vinhos ou blends mais indicados para degustar nos dias mais frios? A gente convidou o sommelier Sidney Lucas para descomplicar o assunto para a gente e ele está aqui. Boa tarde, Sidney, bem-vindo. Boa tarde, obrigado. A gente trouxe, aqui você trouxe taças e vinhos para a gente falar desse tema que é típico, né? Chega inverno, a gente já fala. Vamos falar mais sobre vinhos. Por que tem essa associação, Sidney, das temperaturas mais baixas com essa vontade que a gente tem às vezes de tomar uma tacinha de vinho? Virou algo em torno de um mito, assim, né? De que vinho se consome sempre no inverno. Isso é uma meia-verdade, não chega a ser um mito, é uma meia-verdade. Apesar de que tem vinhos bons para serem consumidos em estilos apropriados para o ano todo, para o verão, para o inverno, né? Só que as pessoas no Brasil associam muito vinho com a temperatura mais baixa. E é uma coisa que já não existe mais, né? Como você comentou, existem tantos tipos que podem ser consumidos o ano todo. Agora sim, o vinho com esses dias mais frios. Quem tem adega, por exemplo, consegue controlar ali a temperatura. Mas quem não tem, quem deixa fora da geladeira ou mantém na geladeira, como que a gente acerta a temperatura? Pois é, tem um engano que todos pensam, que a maioria pensa, que a adega é para deixar o vinho na temperatura adequada. Eu sempre pensei isso. O porquê da existência da adega é para armazenar por um longo período de maneira adequada, com controle de temperatura, com controle de umidade. Então, aí, como é um ambiente ali climatizado, então a gente aproveita para deixar próximo da temperatura certa de consumo. Mas o porquê de se ter uma adega é para vinhos de longa guarda. Se não guarda vinho, não precisa ter uma adega climatizada propriamente. Não precisa ter uma adega. Então assim, quem quer guardar por um longo período, é aconselhável então ter uma adega climatizada e aí vai ajudar a ter esse controle. Mas, por exemplo, as pessoas que compram alguns vinhos ali para a semana ou para o mês, não é necessário. Não, pode ser bem guardado por um ano, 8 meses, sem adega, sem problema nenhum. Só escolher o cantinho certo da casa. E aí, como que a gente guarda, então, sem adega? Um móvel, uma parede interna da casa, do apartamento, que não pegue sol nela durante a tarde, por exemplo, ou durante a manhã. Então, uma parede interna, um móvel qualquer de madeira ali, deixa as garrafas deitadinhas. Se for com rolha de cortiça natural, ele vai estar bem armazenado para consumir dentro de 8 meses, 10 meses. Deitadas? Deitadas, se for a cortiça natural, a rolha natural. Se for a gente tem um modelo aqui daqueles de lacre, né, que abre fácil, sim. Não tem necessidade. Não, se tiver a certeza que a rolha é sintética também, não tem problema deixar de pé. Mesmo a rolha natural, ficar em pé por 6 meses, 7 meses, não tem problema nenhum também não. Agora, existe uma temperatura ideal mesmo? Cada vinho tem sua temperatura certa. Então, os brancos mais levinhos devem ser consumidos na casa ali dos 4, 5 graus. Brancos mais encorpados, mais extraídos, como é o caso desse aqui, que eu trouxe para exemplificar, ali na casa dos 6, 7 graus. Espumante também segue essa linha. Mais leve ou mais encorpado, 4, 5, 6 ou 7. Tintos mais leves, ali na casa dos 14, 15 graus. Já os tintos mais potentes, na casa dos 18 graus. Então, quando a gente pega um vinho que é mais forte, né? A gente comenta mais taninos, né? Que ele tem um pouco mais de sabor, de aspereza, assim. Ele é um vinho mais forte, é isso? Tá certo? Normalmente sim. Um dos componentes do vinho que são alterados dependendo da temperatura é o tanino. O tanino, quanto mais baixa a temperatura o vinho tiver, mais áspero ele fica. Aquela sensação de banana verde. E no caso de uma temperatura muito alta, acima dos 20, dos 19, acelera a volatilização dos álcoois. Então vai ficar meio desagradável assim, por isso que... Mas não precisa ter um termômetro em casa. Isso que eu ia comentar, não precisa ter essa regra. Mais ou menos tocando ali na garrafa, você tem uma ideia de qual temperatura que ela tá, né? Isso aí. A garrafa fresquinha, né? 15 minutinhos de geladeira para um tinto, por exemplo, já é o suficiente. Agora,
a função do sommelier popularizou muito com a internet, a gente conversava até nos bastidores, porque é uma atividade que tem dentro de restaurantes e outros estabelecimentos, mas com a pandemia, inclusive, também, né, a gente sabe que acelerou, os sommeliers começaram a aparecer na internet, a divulgar mais o seu trabalho, a dar ótimas dicas, né, para o público. Você é um deles, né, começou a dar dicas na internet para que as pessoas entendam mais de vinho. E antigamente a gente fazia a relação, como você comentou, vinho no inverno, e aí fazia vinho tinto também no inverno. Não existe mais isso. Os brancos também entram agora no inverno? Sim, o ideal para o inverno são os vinhos tintos, porque são consumidos em temperaturas mais altas. Mas tem as exceções. Tem alguns brancos, porque podem serem servidos em temperatura um pouco mais alta também, não como tinto, mas em relação aos brancos um pouco mais altas, é possível consumir. Eu trouxe aqui um exemplo. Um chardonnay, por exemplo, com barrica, que é mais encorpado, deve ser servido ali na casa dos 8, 9 graus, ele pode ser consumido no inverno para quem não abre mão do branco. Mas o ideal são os tintos um pouquinho mais encorpados. Hoje a gente deve estar numa temperatura, eu vou pedir para o pessoal da produção dar uma olhada, mas na casa dos 17 graus mais ou menos, agora à tarde, que fez sol, né, Sidney? Agora, fora da geladeira, seria melhor resfriar esse vinho branco para servir? Branco sim, seria o ideal colocar na geladeira para baixar um pouquinho a temperatura. O tinto não, essa temperatura já é possível consumir o vinho nessa temperatura que está no ideal. Já está bem agradável. Então, boa dica. Quem está com os vinhos aí guardados em casa, essa temperatura à noite, né, que a gente sabe que dá uma esfriadinha, está na casa aí dos 15 graus, é uma boa temperatura. Sobre o vinho, os tipos, né? A gente sabe quantos tipos de uva tem, Sidney? São milhares. 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 E cada vez mais a gente conhece novas variações também, né? Tem um mais indicado para o inverno? Uma uva que é mais indicada para o inverno? Ou um blend que é agradável para acompanhar comidas de inverno, por exemplo? Não é uma ciência exata, até porque mesmo uma uva tendo condição e tendo como fazer vinhos com essa uva para serem mais encorpados, mais potentes, como é o caso da Cabernet, como é o caso da Malbec, da Merlot, faz vinhos um pouco mais encorpados, não é a ciência exata porque pode se vinificar de modo que ele fique leve. Mas na maioria das vezes o Cabernet, o Pinot, o Syrah, a Merlot, o Carmenère vai fazer vinhos um pouquinho mais encorpadinhos e mais adequados para o inverno, para temperaturas mais baixas, assim. E são vinhos que agradam todos os paladares? Porque muitas vezes quando a gente quer fazer um jantar, convidar alguém, a gente tem muita dúvida, né? Qual o tipo de uva servir, que estilo de vinho? Para ser mais assertivo, quais os estilos que você recomendaria para um jantar agora nesses dias frios? Tem algumas uvas que são mais consensuais. A Cabernet não é uma, porque ela faz vinhos um pouco mais austeros, mais estruturados para envelhecer um pouco mais. Mas a Merlot é uma uva que faz vinhos bem consensuais, que as pessoas gostam facilmente. A Syrah, a Merlot, a Pinot Noir, apesar de fazer vinhos um pouco mais leves, mas também é bem fácil de agradar. Então, são vinhos que a maioria das pessoas gostam assim, quando tem contato. Vamos abrir um deles Claro. para mostrar para o pessoal que está aí acompanhando Ver Mais nessa quarta-feira. A gente sabe que quarta-feira, né, Sidney, costuma ser uma data que a gente mundialmente conhece como boa para um jantar, encontro de amigos, enfim. Então a gente está fazendo essa abertura desse vinho aqui ao vivo para você aqui no Ver Mais, para ir celebrando a vida e quem sabe te animar a fazer a foto que eu pedi no começo do programa. Tem a foto aí de uma taça de vinho. Tem muito disso também, né, Sidney? As pessoas começaram a gostar de mostrar esse momento, né? De abrir um vinho, servir, e cada vez mais fotos na internet começaram a aparecer, né? O vinho está caindo na graça, né? Tem muito que crescer ainda o consumo, né? Ainda o consumo não é tão grande ainda no Brasil, mas as pessoas têm gostado, o pessoal tem entusiasmado com o vinho. E a taça? Nem todo mundo tem todos os tipos de taça. Existe uma taça mais padrão? Tem alguma delas aqui que a gente não tem erro, pode servir sem compromisso? Sim, eu trouxe 3 taças aqui, com o mesmo formato, porque o que é mais importante é o formato do que o tamanho. E por que esse formato? Porque em cima ele é um pouco mais fechadinho para reter, porque os aromas vão volatizando. As moléculas mais leves vão primeiro, depois as mais pesadas. Aqui controla essa volatilização, então fica retido ali uma parte dela para dar prazer no ato de tomar, de beber. E 3 tamanhos. É uma taça que é mais adequada para um vinho branco, porque serve-se porções menores, enquanto a garrafa fica no balde ali, na geladeira. Essa aqui é uma taça padrão para vinho tinto, e essa aqui também é para vinho tinto. Porém, o tamanho se difere porque aqui serve-se vinhos um pouco mais velhos, que ele precisa de uma oxigenação um pouco maior. Aqui vinhos tintos jovens normais,
e aqui vinho branco. Mas também não chega a ser um mico ter uma taça como essa padrão para servir tinto e branco. Tinto e branco, casa, né? porque... De repente quer fazer uma opção, essa daqui poderia ser a indicada. Para a gente fechar rapidinho, Sidney, me diz uma coisa, a gente teria assunto assim para vários programas, né? Sidney, a gente conversava, porque existem muitas dúvidas sobre o tema, as pessoas fazem muita confusão e os entendidos de vinho, né, os sommeliers, têm muitas informações para compartilhar. Aqui tem um decantador, é isso? Isso. Esse decantador serve para todo tipo de vinho ou não? A gente não deve decantar todo vinho. Não, é um erro que é muito cometido, é a decantação de todo tipo de vinho. A decantação serve para pouquíssimos vinhos. A grande maioria dos vinhos não devem ser decantados. Não é que não teria problema. Tem problema porque você perde prazer no ato de beber. Por quê? A decantação serve para vinhos velhos, vinhos já com mais tempo, que tem mais resíduo e tal. Então é para só separar o líquido do resíduo. Mas é aceitável para vinhos muito jovens que deveriam envelhecer, que é consumir agora. Porque ele vai ter dificuldade na volatilização dos aromas, então vai ficar meio fechado. Então isso é ter o quê? 20%, 30% do que existe de vinho no mercado que deve ser decantado. Não é para colocar todos no decantador, então. Sidney, obrigada pelas dicas, pelas informações e espero que as pessoas façam boas escolhas. Estou à disposição, obrigado pelo convite. Muito obrigada. Um brinde? Saúde. Um brinde, então, saúde. Que seja próspero o nosso dia.